Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro, professor da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, iremos iniciar, certo? A lição de número 8, onde fala sobre o avivamento espiritual no mundo, certo? O nosso textuário diz o seguinte, lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que não se deviam passar a nada, o ribeiro pelo qual se não podia passar, certo? A nossa verdade prática diz o seguinte: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo do 7 ao 10, e depois Ezequiel 47, versículo 1 ao versículo 9, certo? Versículo 1 ao versículo 5 e depois o versículo 9, certo? Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado, certo? Se dividir em alguns capítulos, então nós vamos aqui ver aqui no decorrer da lição sobre o que fala aqui cada capítulo. Mas vamos lá. Meus irmãos, o avivamento, certo? Ele é causado, ele tem algumas causas, né? Algumas coisas que nós fazemos vai criar esse avivamento, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, nós vemos aqui a oração, certo? A oração, tem que ter oração, meus irmãos. Sem oração não existe avivamento. Nós já estudamos essa parte aqui, meus irmãos, mas é sempre bom recapitular cada lição, certo? Então oração. Segundo, meus irmãos, leitura da palavra, certo? Tem que ter leitura da palavra, porque a palavra, a Bíblia é a mente de Deus, e é impossível ter um avivamento, criarmos um avivamento, certo? Um ambiente propício para um avivamento sem oração e sem leitura da palavra, certo? Consagração, meus irmãos, temos que nos consagrar a Deus, certo? Olha aqui, olha, evangelização, certo? Tem que ter evangelização, discipulado, certo? Discipulado. Glória a Deus. Adoração, tem que ter adoração. Assistência social, meus irmãos, tem que ter assistência social aos necessitados, certo? Meus irmãos, e outra aqui, meus irmãos, visitar os idosos e enfermos, certo? Ou cuidar também dos órfãos da viúva. Então, meus irmãos, nós vemos que tudo isso aqui, meus irmãos, a igreja primitiva, ela fazia, ela tirou do papel, né? Ela praticava. Então, meus irmãos, para acontecer um avivamento, é necessário fazermos tudo isso aqui, certo? Vamos lá. Eu botei a pergunta aqui, meus irmãos, o que é preciso fazer, certo? Para permanecer avivado, certo? Então, praticar essas coisas aqui que eu falei que criam um ambiente saudável para se criar um avivamento. O avivamento ele vem de Deus, certo? Olha aqui, meus irmãos, a palavra avivar significa animar, renovar, certo? É o que o dicionário fala aqui sobre esta palavra. Olha aqui, meus irmãos, despertar. O que significa a palavra despertar? Segundo o dicionário da língua portuguesa, certo? Despertar significa sair do estado de inatividade, ou seja, certo? De inatividade, certo? Sair do estado de inatividade, de prostração, certo? Passar a ter vigor, força, sair do estado de dormência, certo? Nós podemos ver aqui, meus irmãos, acho que é Zacarias capítulo 4. Vamos ler aqui, meus irmãos. Zacarias capítulo 4, certo? Versículo 6, que diz assim, olha. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, é necessário criarmos um ambiente propício para que o avivamento da parte de Deus venha acontecer. Amém, meus irmãos? Isso quem tem que fazer somos nós, certo? Vamos lá. Tá passando aí nos noticiários que fala sobre o mundo gospel, né, as coisas de igreja, tudinho. Aí tá falando que lá na faculdade, numa universidade, não lembro o nome da universidade, lá nos Estados Unidos, né, que já acho que 6 dias, né, tá tendo um culto sem parar. Então, meus irmãos, temos que ter esse pensamento, né? De orar, de buscar de todos os dias, certo? Para criar esse ambiente propício. Jesus está voltando, meus irmãos. Nós sabemos que a iniquidade vai aumentar, certo? Muitas coisas vão piorar, meus irmãos, infelizmente, no termo espiritual e no termo moral, certo?
catástrofes naturais vão acontecer, meus irmãos, mas nós somos a igreja, nós somos membros e membros do corpo de Cristo. E independente se Jesus está voltando, independente se o pecado está se multiplicando, meus irmãos, nós como igreja temos que avivar a igreja tem que ser avivada, renovada. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o capítulo 1 fala sobre o avivamento no tempo de Ezequiel, certo? Então a lição fala aqui, a lição fala sobre o avivamento espiritual no mundo, e nós vemos aqui, meus irmãos, que o primeiro capítulo ele vai tratar aqui do avivamento do tempo ali do profeta Ezequiel. O primeiro tópico do capítulo 1 fala sobre calamidade e restauração de Israel. Nós vimos aqui, meus irmãos, que nessa época aqui de Ezequiel, nós vemos aqui que os juízos contra a desobediência, certo, e a apostasia, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, se nós lermos aqui Ezequiel, capítulo 6, versículo 3 ao 5, capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 4, nós vamos ver aqui, meus irmãos, que os juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel, né, devido à desobediência, o povo estava em desobediência, o povo estava vivendo uma apostasia, certo? Então, meus irmãos, a desobediência à lei divina, certo? Era tremenda. Então, meus irmãos, é necessário buscarmos a Deus, e então o povo estava praticando, estava desobedecendo a lei divina. Nós vemos aqui, meus irmãos, a apostasia, né? O povo estava praticando a apostasia. O que significa apostasia? A apostasia significa, meus irmãos, abandonar a fé. Então, abandonar a fé ou negar a fé é o significado de apostasia, certo? Olha aqui, meus irmãos, devido à apostasia que Israel estava vivendo, devido à desobediência, meus irmãos, que Israel estava vivendo, meus irmãos, a nação de Israel estava passando por uma calamidade, certo? Uma calamidade. O que é uma calamidade? São acontecimentos que traz destruição, certo? Dano, prejuízo e perdas, ou seja, desgraça. Lembrando, meus irmãos, que desgraça é o oposto de graça. Então, enquanto graça é o favor imerecido de Deus para a humanidade, desgraça, meus irmãos, são os prejuízos e perdas que vêm na vida da humanidade por desobediência à lei divina. Então, meus irmãos, vou parar essa parte aqui, certo? Você depois lê Ezequiel, capítulo 6, versículo 3 ao 5, 8, 1 e 9, 4. Vou parar aqui, certo? E já iremos iniciar aqui, dar continuidade ao capítulo 1 aqui. Meus irmãos, agora voltando a outra parte aqui, meus irmãos, nós vimos aqui para finalizar o primeiro tópico aqui do capítulo 1. Mesmo assim, meus irmãos, né, mesmo o povo estando numa calamidade espiritual, mesmo o povo estando em desobediência, mesmo o povo estando em apostasia, mesmo assim Deus quis salvar a nação da destruição. Se nós vemos aqui, meus irmãos, Ezequiel capítulo 36. Vamos ver aqui Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Ezequiel 36, versículo 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então, meus irmãos, nós vemos tudo aqui, certo? Nós vemos aqui que Israel, ele profanou o nome de Deus, mas Deus, por amor ao seu nome, certo? Deus salvou a nação da destruição. Meus irmãos, no segundo tópico, certo, do capítulo 1, fala sobre um vale de ossos secos, né? O que representava isso? Nós vimos aqui, meus irmãos, que Deus deu uma visão ao profeta, certo? E ele olhava para um vale e tinha muitos ossos de seres humanos, certo? E os ossos eram secos, de tanto sol que levou, certo? Então nós vemos aqui, vamos lá, meus irmãos, o que significava tudo isso? Esses ossos secos, certo? São os exilados na Babilônia, certo? O remanescente sem esperança, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que esses ossos secos, certo? Eles estavam mortos e secos, esses ossos, sem vida, seco, certo? O profeta, ao olhar o vale, só via morte e destruição.
certo? Só via morte e destruição. Espiritualmente, meus irmãos, muitos estão em um mesmo estado, certo? Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos aqui que eram os exilados na Babilônia, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que esses exilados, esses povos ali, meus irmãos, estavam sem vida, sem esperança, sem sonhos, sem enxergar a luz no fim do túnel. Meus irmãos, a primeira coisa que o diabo ele tenta tirar de nós, certo? É a fé, certo? Uma pessoa sem vida, sem esperança, sem sonhos, que não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, que não consegue enxergar uma saída, meus irmãos, é uma pessoa sem fé, é uma pessoa sem ânimo, sem força, sem ânimo, certo? Sem fé, certo? Acho que tem aqui o sem ânimo, certo? Sem ânimo, sem fé. Então, meus irmãos, uma pessoa sem fé, sem ânimo, sem força, sem vontade de viver, meus irmãos, é uma pessoa sem vida praticamente, mas sem esperança. Então, o diabo tenta tirar isso das pessoas, porque assim dificilmente as pessoas vão ter força para caminhar, certo? Olha aqui, meus irmãos, esses ossos secos, como já falei, eram os judeus no exílio, longe de casa, sendo perseguidos, certo? Escravizados e até mesmo mortos ali na Babilônia, certo? Mas diante de tudo isso, meus irmãos, o profeta olhou para o vale, Deus deu essa visão, ele olhou para o vale, certo? E viu os ossos secos que representavam Israel ali na Babilônia, certo? Mesmo assim, meus irmãos, havia a promessa de um grande avivamento. Ezequiel capítulo 37, versículo 3 ao 6, certo? Vamos ver aqui, Ezequiel capítulo 37, versículo 3 ao 6, diz assim, olha: e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, depois vocês leem aí esse capítulo para vocês entenderem, certo? Então, meus versículo 4, no diz aqui, após a ordem divina, né, quando diz assim, olha, profetiza sobre esses ossos, e o profeta Ezequiel diz assim, ossos, né, versículo 4, certo? Então diz o profeta, sobre esses ossos disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, certo? Então, após a ordem divina, um milagre aconteceu. A Bíblia diz, meus irmãos, que houve um ruído, um ribuliço, certo? E os ossos começaram a se mexer e cada osso se juntava no seu respectivo lugar, no seu respectivo junção ali, de acordo com o nosso esqueleto humano, certo? E foram se juntando e o milagre foi acontecendo. Então, meus irmãos, todo aquele que ouve, certo? Que ouve e obedece à voz de Deus, que obedece à lei divina, que obedece os mandamentos bíblicos, meus irmãos, ele era reavivado, certo? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui os ossos secos, só para nós entendermos, representava Israel sem vida, sem esperança, sem sonhos, que não conseguia chegar a uma luz no fim do túnel. Mas havia uma promessa de um grande avivamento. Então, meus irmãos, Deus, ele causou um avivamento ali, glória a Deus, é o que nós vamos aprender aqui nesse capítulo aqui primeiro, certo? No terceiro tópico, meus irmãos, fala sobre o rio das águas purificadoras, certo? Os ossos secos simbolizavam Israel no exílio. E o que significa esse rio? Como diz aqui, né? O rio das águas purificadoras, por onde essas águas banhavam, trazia vida, trazia esperança. Então, iremos aprender aqui, meus irmãos. A Bíblia diz, meus irmãos, certo? Que aqui em Ezequiel havia um homem com um cordel na mão. O que é um cordel? O cordel é uma corda fina, certo? Utilizada para medição. Vocês podem ver lá, Zacarias capítulo 2, versículo 1, certo? Olha aqui, meus irmãos. Côvados, fala sobre côvado. O côvado, meus irmãos, ele é uma medida de comprimento, certo? Que vai do cotovelo aqui de um adulto até a ponta do dedo médio, certo? Que vai mais ou menos, meus irmãos, em algumas passagens bíblicas, ele é cerca de 45 centímetros, em outras passagens 46,5 centímetros. Mais ou menos essa medida, certo? Então, meus irmãos, o homem mediu 1000 côvados, certo? E pediu para o profeta entrar nessas águas. E ele foi 1000 côvados, dá mais ou menos 4, se for 45 centímetros, como eu já falei, em algumas passagens é 45 centímetros,
Em outras passagens bíblicas é 46,5 centímetros. Se for 45 centímetros, 1000 côvados dá 450 metros. Se for 46,5 centímetros, 1000 côvados dá 465 metros. Mais ou menos isso. Então, meus irmãos, após caminhar 1000 côvados, certo? As águas davam no tornozelo ali do profeta, certo? Ezequiel capítulo 47, versículo 3. E eu andei 1000 côvados e as águas do rio banhavam o meu tornozelo. Então, meus irmãos, esse era o profeta obedecendo a voz do homem, certo? Então, vou parar por aqui e já iremos dar continuidade aqui no tópico 3 aqui para finalizarmos o capítulo 1, certo? Meus irmãos, agora voltando na parte no final do capítulo 1, nós vemos aqui, meus irmãos, que a cada 1000 côvados, certo? Ou 450 metros, lembrando que eu falei que pode ser 45 centímetros, um côvado, ou pode ser 46,5 centímetros, mas eu botei 450, equivalente a 45 centímetros, porque é o que a lição fala, certo? Então, a cada 1000 côvados ou 450 metros, certo? A profundidade aumentava, certo? Então, a cada 1000 côvados, o profeta ele ia entrando a mais dentro do rio, certo? E a profundidade, eu botei aqui tudo junto, mas aqui, ó, tem faltado. A profundidade aumentava, certo? Pelos joelhos, nós vemos que primeiro estava no tornozelo, depois foi para os joelhos, depois chegou nos lombos e após isso ele não tinha mais como mais andar, tinha que ser a nado porque as águas eram profundas, certo? Ezequiel capítulo 47, versículo 4 e 5, certo? Então, meus irmãos, o rio, certo? O rio traria vida, produção agrícola a toda a nação. Tanta abundância, certo? Mostra a prosperidade que Deus iria trazer àquela nação, certo? A lição fala sobre aí piscicultura, certo? Piscicultura significa criação de peixes, certo? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que por onde essas águas milagrosas passavam, trazia vida e abundância, certo? Então, meus irmãos, vem à tona ali essa mensagem, essa frase, né? Terra que mana leite e mel, certo? Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Então, meus irmãos, esse rio simbolizava a graça divina. Aqui, meus irmãos, essas águas podem ser a graça divina na humanidade, certo? As águas no tornozelo, versículo 47, capítulo 47, versículo 3, a lição diz o seguinte, meus irmãos, a lição diz que essa água, esse rio, pode simbolizar a graça divina, certo? Simbolizando a graça divina, meus irmãos, a lição fala sobre 4 aspectos. Primeiro, capítulo 47, versículo 3. O cristão, né, com as águas no tornozelo. É o cristão que não tem um bom relacionamento com Deus. É cristão, é crente, porém o seu relacionamento com Deus é aquele relacionamento frio, morno, certo? Mas não é aquele relacionamento avivado. É um relacionamento fraco, certo? Então, simbolizava o cristão que não tem relacionamento com Deus, certo? Capítulo 47, versículo 4, a parte A. As águas no joelho. É o cristão que tem um relacionamento com o Criador, mas dominado ainda com os pensamentos carnais, certo? Capítulo 47, versículo 4, a parte B do versículo 4. A água no seu peito, nos seus lombos. É o cristão que busca a Deus, sente sua presença, certo? É uma pessoa já mais avivada, certo? E por fim, meus irmãos, Ezequiel capítulo 47, versículo 5, diz que é as águas profundas, ou seja, é aquela pessoa, é aquele crente que está mergulhado na graça divina. É uma pessoa, meus irmãos, que chegou à maturidade cristã, que deixa tudo pelo reino espiritual, pelo reino celestial. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos ler aqui. Gálatas capítulo 2, certo? Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meus irmãos, só para nós termos uma ideia, certo?
Começando aqui o capítulo 2, para finalizar essa parte aqui, meus irmãos, fala sobre os grandes avivamentos no mundo, certo? O primeiro tópico do capítulo 2 fala sobre na Europa, certo? A Europa, meus irmãos, a Europa, certo? Que não tem nada a ver com a lição, mas só para nós termos ideia, né? A Europa era um deus da antiguidade, certo? Ele que tinha esse nome, então foi colocado esse continente aqui, esse nome, mas a Europa, na antiguidade, era um deus, certo? Então, meus irmãos, a Europa estava em trevas, em tempos, mas mesmo assim, meus irmãos, em tempos e lugares distintos, a chama do Evangelho brilhou. Então, nós vamos aqui aprender aqui sobre o capítulo 2 aqui. Então, vou parar essa parte aqui e já iremos iniciar aqui, dar continuidade ao capítulo 2 aqui da lição. Amém? Meus irmãos, agora voltando no capítulo 2 aqui, meus irmãos, olha aqui, olha. Na Alemanha, certo, por volta de 1722, um conde chamado Conde Zinzendorf, certo, ele se empenhou, meus irmãos, no campo missionário, certo, se espalhando a palavra de Deus através desse trabalho, se espalhando pelo velho continente e também chegando na América. Então, meus irmãos, vou repetir como a lição já fala no início, desde o início. É impossível, meus irmãos, ter um avivamento sem a evangelização, certo? Olha aqui, Inglaterra, né? 1740, os irmãos John e Charles Wesley e George Whitefield, certo? Whitefield, no campo missionário e contra o formalismo, certo? Eles iam no campo missionário pregando, evangelizando também, certo? E também pregava contra o formalismo. O que é formalismo? É o apego excessivo a formalidades e etiquetas que tinham dentro da igreja naquela época, certo? O barulho aí, porque a rua é bem barulhenta. Então vamos lá, meus irmãos. Olha aqui, na Alemanha também fala sobre os morávios, não é isso? Que era uma denominação protestante que começa ali no século XV, né? Na Boêmia, na atual República Tcheca, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, país de Gales, certo? Um jovem de 13 anos chamado Evan Roberts. Em um domingo ele teve uma visão, certo? Que Deus deu a ele que se o povo deixasse o pecado, Deus enviaria um avivamento, certo? Lá no ano de 1904, 1905, certo? E ele pregou, esse avivamento começou ali na igreja local, depois foi se espalhando e se tornou a nível nacional e internacional, levando missionários também para outros países ali do continente, do velho continente, certo? No ponto 2 do tópico 2, meus irmãos, os Estados Unidos, né? Charles Grandison Finney, né? Inicia um despertamento, certo? Junto com J. Campbell Morgan. Ele ensinava contra a estagnação espiritual, né? Eu sou crente, então não preciso fazer mais nada. Então ele pregava contra isso, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que homens se levantaram para pregar o Evangelho, evangelização, oração, consagração, meus irmãos, vou repetir, é um ambiente propício para um avivamento. Tópico 3 do capítulo 2, raízes do avivamento pentecostal, né? No ano de 1900, um homem chamado Charles Fox Parham fundou o movimento da fé apostólica. Eu coloquei em sigla aqui, porque senão é um nome grande. Então, MFA, movimento, certo? Movimento da fé apostólica. Ele fez esse grupo, podemos assim dizer, com o intuito de preparar obreiros para a evangelização, certo? E depois ele fundou o Instituto, certo? Ele fundou o Instituto IBBC, que é o Instituto Bíblico Bethel de College, né? College no inglês significa faculdade. Então, era o Instituto Bíblico Bethel na faculdade, né? Do college. Então nós vimos aqui, meus irmãos, na cidade de Topeka, no estado do Kansas, não é isso? Em 1901, certo? Um homem chamado Houston, no estado do Texas, ele era pastor negro, filho de escravos, ali do estado da Louisiana no passado. Nós vemos aqui, meus irmãos, um homem chamado, né, na cidade de Houston, no Texas, não é isso? Pastor negro, filho de escravos, ali no estado da Louisiana, chamado William Joseph Seymour, não é isso? Fazia parte de um grupo chamado Holiness, que significa santidade no português. Depois, ele se mudou para o grupo MFA, não é isso? Que é o Movimento da Fé Apostólica. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o ano de 1901 é o ano inicial
do movimento pentecostal moderno, certo? Eu coloquei aqui em cima, MPM, Movimento Pentecostal Moderno, se inicia no ano de 1901. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, é só para vocês terem uma ideia aqui, certo? E já iremos iniciar, finalizar o capítulo 2 e começar o capítulo 3. Meus irmãos, agora voltando aqui no final da lição, meus irmãos, por volta de 1906, o William, né, se mudou para a Califórnia, certo? Ensinando a mensagem pentecostal, certo? Até que, meus irmãos, não tinha igreja, então ele começou a ensinar na sua própria casa, certo? Na Bonnie Brae Street. Lembrando que no inglês é ao contrário, né? Primeiro a gente diz o nome tipo Rua Bonnie Brae. No inglês é ao contrário, é Bonnie Brae Street. Então o street ele vem no final, certo? Número 216, certo? Pouco tempo depois, meus irmãos, ficou logo lotado de pessoas famintas pela mensagem de Deus, certo? Ele alugou um prédio na Rua Azusa, certo? Na Rua Azusa 312, certo? Em Los Angeles, onde fundou a MEFA, isso é uma sigla, né? Missão Evangélica da Fé Apostólica. Então, meus irmãos, nós vemos que tudo isso, meus irmãos, a mensagem pentecostal ia se espalhando de forma grandiosa. E o avivamento que começou na Europa também chegou nas Américas e em outras partes do mundo também, meus irmãos. Olha aqui, a lição fala aqui, meus irmãos, sobre arrependimento, não é isso? Arrependimento, certo? Que vem do grego metanosate, certo? Metanoizate, certo? Que significa mudança de mente. Não sei nem se a pronúncia é essa, mas seria mais ou menos no português seria isso, né? Metanoizate, certo? Que significa mudança de mente, que na verdade é o arrependimento, certo? John Wesley, meus irmãos, ele andava 90 km a cavalo, certo? Para ensinar a Bíblia. Ele viajou 42 vezes para a Irlanda e 22 vezes para a Escócia, certo? Depois ele se mudou para os Estados Unidos, certo? Lembrando que John Wesley era da Inglaterra, certo? Ele foi para os Estados Unidos para estudar a palavra de Deus, para estudar, certo? Aos 37 anos ele volta, certo, para a Inglaterra. E ali Deus usa grandemente ali no velho continente, ali no continente europeu, certo? E Deus usou ele grandemente no continente europeu. Amém, meus irmãos? No capítulo 3, meus irmãos, para finalizar, fala sobre os avivamentos mudam a história. Olha aqui, com certeza você já viu essa frase aqui, olha. Ideias mudam o mundo, certo? Se for ideias boas, também ideias ruins. Então, ideias podem mudar o mundo, certo? Avivamentos, meus irmãos, os avivamentos, né, espirituais, ele pode mudar, fazer mudanças no campo político, econômico e cultural, certo? No primeiro tópico aqui, meus irmãos, no capítulo 3, fala sobre impactos pelo mundo, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, um grande exemplo aqui, meus irmãos, é o seguinte. Eu sempre ouvi falar na televisão sobre Martin Luther King. Martin Luther King lutava pelos direitos iguais entre negros que tivessem os mesmos direitos que os brancos, certo? Mas o que não passa na mídia, meus irmãos, é que Martin Luther King, certo, ele era pastor, certo, da Igreja Batista, ali por volta de 1955, e ele lutava ali pelos direitos, ali, né, pela a diferença que tinha, né, ali nos Estados Unidos entre brancos e negros, né, crime racial, tudo. Então ele lutava pelos direitos dos negros, que tivessem o mesmo direito dos brancos. Então, meus irmãos, Martin Luther King, né, ele era pastor, certo? Glória a Deus. E no segundo tópico, meus irmãos, fala sobre a geração depois do avivamento. Eu coloquei aqui, meus irmãos, olha aqui. Eu vou dar o exemplo da Europa, em muitos países também. Começou frio, aí foi escutando a palavra de Deus, depois foi esquentando, passou para morno, quente, fervoroso, que seria o ideal, mas depois, meus irmãos, vem outras gerações, aí eles vão se permitindo esfriando na fé, aí vai se tornando morno e depois frio novamente, certo? Ou seja, a Europa, meus irmãos, muitas vezes foi pré-cristã, começou a evangelização pré-cristã, cristã, né? Todo o continente, a maioria das pessoas tinham fé em Deus, queria ser salvo, mas depois vieram outras gerações que não deram seguimento à mensagem divina, a mensagem da palavra de Deus. E a pré-cristã, de cristã, passou para pós-cristã, foi esfriando. Estudiosos dizem, meus irmãos, que se continuar assim, alguns, não sei quantos anos, não sei se era 30, 40, 50 anos,
a Europa ia se tornar um continente de maioria muçulmana, certo? O número de muçulmanos, de mesquita lá, está crescendo muito, certo? Então, meus irmãos, é preciso reativar essa chama do Evangelho no continente europeu, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, a Europa, após a reforma, né, como já falei aqui, foi se evangelizando, a Bíblia foi traduzida para o inglês, foi traduzida para o... Já tinha no grego, né, foi traduzida para o inglês, para o latim, para o alemão, né, para vários idiomas, e a Europa ali foi evangelizada e passou por um avivamento espiritual tremendo, certo? Mas, meus irmãos, geralmente, a geração que sucede, geralmente, ela tinha um escritor que dizia o seguinte, foi um escritor falando, que as gerações que sucedem, geralmente, elas são mais frias do que a que antecederam. Isso era um escritor falando, certo? Não é... Mas, meus irmãos, que nós possamos clamar, né, por avivamentos. Por exemplo, meus irmãos, 2 Reis, capítulo 22, né, fala sobre ali quando Ilquias, né, achou o livro da lei no templo, né, quando estava fazendo uma reforma, e houve um avivamento ali, todos se arrependeram e clamaram ao Senhor, certo? Olha aqui, meus irmãos, Moisés, quando viu a sarça ardente ali queimando fogo, né, ali no deserto, nunca mais ele foi o mesmo, né? Aqui se começou um avivamento que depois foi para o Egito e um avivamento ali, meus irmãos, entre o povo hebreu, certo? A Bíblia também fala, meus irmãos, sobre o período interbíblico, ou seja, 400 anos de silêncio, certo? Onde não houve nem profecia, nem visão, nem sonhos e nem revelação. Nós podemos aqui, meus irmãos, foi um tempo difícil para Israel, certo? Que viu ali sendo dominado pelos gregos, depois dominado pelos romanos, certo? Mas, meus irmãos, 400 anos de silêncio, mas depois, meus irmãos, Deus envia as boas novas, que era a vinda do Messias, né? O nascimento de Jesus, né? Lucas capítulo 1, 31, 33, capítulo 2, versículo 10 e 11, certo? Mateus capítulo 4, 23 e 25. Então, meus irmãos, nós vemos que 400 anos de silêncio, né? Onde não teve profecia, não teve visão, não teve sonhos, nem revelação da parte de Deus para o povo. Realmente é chamado de período interbíblico, que seja 400 anos de silêncio, meus irmãos. Então, que nós possamos clamar a Deus para que haja profecia, para que haja visão, para que haja sonhos, para que haja revelações no meio da igreja. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.